Capítulo 4 do cargo e da função de bombeiro militar. Artigo 25. Função de bombeiro militar é toda atividade inerente ao cargo de bombeiro militar. Simples assim, né? Sem mais conversa. Função de bombeiro militar é toda atividade inerente ao cargo de bombeiro militar. Ou seja, a função ela está diretamente ligada ao cargo. Você tem o serviço, a gente vai falar aqui agora um pouco, voltar a falar do serviço de bombeiro militar. O serviço de bombeiro militar ele tem que ser executado, né? E para isso, o bombeiro tem que distribuir, né, essas funções para que o serviço seja executado. E aí, por meio dos cargos, você organiza as funções de cada bombeiro. E a finalidade é a execução do serviço de bombeiro militar. A gente viu que o serviço de bombeiro militar ele consiste em quê? Só para voltar um pouco aí. Consiste no exercício de toda atividade inerente ao corpo de bombeiro. Então é isso. O serviço de bombeiro militar consiste no exercício de atividade inerente ao corpo de bombeiro, ao corpo de bombeiros. Além do serviço, né, ele compreende todos os encargos previstos na legislação específica e tem que estar relacionado com as missões da corporação. Então, a função do bombeiro, que é essa finalidade que é o serviço, óbvio que tem que estar ligado com as missões da corporação, né? Tem que ter a ver com as missões da corporação, tem que estar relacionado, né, com as missões da corporação, os encargos previstos na legislação específica, as atividades, a execução, o exercício das atividades, tudo tem que estar relacionado aí com as missões da corporação. Então tudo parte do serviço. Tudo começa do serviço de bombeiro militar. Aí parte do serviço, o que é o serviço de bombeiro militar? Aí vem essa definição que a gente acabou de dizer, que é o exercício de atividade inerente ao corpo de bombeiros e compreende todos os encargos previstos em legislação específica. Além de atividade, tem alguns encargos, tem que estar relacionado com as missões da corporação. Aí você, para atingir esse serviço, as pessoas têm que estar na corporação, tem que ter uma função, né? Essa função de bombeiro militar é toda atividade inerente ao cargo de bombeiro militar. Aí vem a questão do cargo. O que é o cargo? O cargo a gente viu que é o conjunto de deveres, né, e responsabilidades cometidas ao bombeiro militar em serviço ativo. Então, esse conjunto de deveres e responsabilidades que cada bombeiro tem na corporação, ele implica numa função desse bombeiro militar dentro da corporação, que tem que ser inerente ao cargo. Então, se a pessoa tem um cargo de comandante geral, ele tem um conjunto de deveres e responsabilidades. Então, a função dele tem que ser inerente a esse cargo. Isto é, existe aí os escalões, né? O nível que a gente já discutiu aí, nível de decisão, que tem a ver aí já com a autoridade de cada um, e essa autoridade que também tem a ver com o cargo e tem a ver com o nível de decisão que cada um
toma, e esse nível de decisão ele está relacionado com o quê? Com esse conjunto de deveres e responsabilidades que é o cargo do indivíduo ali, do bombeiro dentro da corporação, certo? Lembrando que para a pessoa ter um cargo, ele tem que ter uma vaga, né? Tem que estar tem uma vaga. O cargo público ele exige uma vaga, né? Você vai ocupar um cargo sem uma vaga. Então, só para relembrar, a gente sabe que existe a carreira de bombeiro, no caso do oficial, a carreira começa quando ele é nomeado segundo tenente, e o oficial de comando ele faz o CFO, depois estágio probatório como aspirante, estágio probatório final, e até então ele não ocupa vaga na corporação. Portanto, não tem como falar em cargo. Não tem cargo, segundo o estatuto, né? Aí a gente vê muita confusão, né, na hora de analisar isso, porque assim, na prática acaba para o funcionamento a gente vê como se fosse cargo, né, mesmo, até mesmo na época de escola você tem lá ocupa lá algumas funções lá, a função tem que ser inerente ao cargo, mas tudo isso é como aprendizado, né? O cargo público mesmo ele não ocupa, tipo comandante aluno, por exemplo. Durante o CFO tem um comandante aluno, aí o aspirante às vezes ele vai para uma unidade do interior e ele é visto como subcomandante, mas na prática, segundo o estatuto, você tem que ter uma vaga, né, de subcomandante daquela unidade, e se para ocupar essa vaga é um cargo, né, você vai ocupar esse cargo, é um cargo. Então, se é um cargo, é uma vaga, e o aspirante ainda não ocupa a vaga porque não foi promovido ainda a segundo tenente, não foi nomeado, então não tem, certo? Não se fala de cargo para aspirante, para aluno oficial, segundo o estatuto, é claro. Então vamos amarrar essa ideia, né? Existe aí o serviço de bombeiro militar, aí a finalidade é o serviço. Para isso as pessoas têm que ter uma função, e para delimitar essa função cria-se os cargos, e a função é inerente ao cargo. Atividade 52. Atividade 52, correção. Questão: conforme previsto no Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiros, julgue os itens abaixo quanto ao serviço, cargo e função de bombeiro militar. Item 1. O cargo de bombeiro militar é o conjunto de deveres e responsabilidades cometidos ao bombeiro militar em serviço ativo. Correto? É isso mesmo, conjunto de deveres e responsabilidades cometidos ao bombeiro militar em serviço ativo. Lembrando que tem que estar em serviço ativo. E deveres e responsabilidades mesmo. Esses deveres e responsabilidades é o que delimita, né? É o que coloca ali a investidura do indivíduo, o nível de decisão que ele tem dentro da corporação, que é o que define a autoridade dele, né? Então o cargo é o que define a autoridade do bombeiro.
fala lá a respeito de hierarquia e disciplina, só um adendo, que cresce o grau de autoridade e responsabilidade com a elevação do grau hierárquico, né? Então esses cargos também eles são bastante ligados ao grau hierárquico, né? É o que já foi falado também, que o cargo ele tem que ter a ver ali com o grau hierárquico do militar, né? Isto é, o cargo ele tem que ser compatível com o correspondente grau hierárquico, né? O que fala então, o cargo tem a ver com o grau hierárquico, a responsabilidade tem a ver com o grau hierárquico e por aí vai. E assim é distribuído essa finalidade aí. E a função, aí vem dois aí. A função de bombeiro militar é toda atividade inerente ao cargo de bombeiro militar, tá certo? Também. A função de bombeiro militar é toda atividade inerente ao cargo de bombeiro militar. Corretíssimo, né? Definido o cargo, a função é inerente ao cargo. Então, tem como, por exemplo, imagina, é só um exemplo, você pega um comandante de unidade, aí as funções dele, a função dele ali, como comandante, tem que ser clara, bem definida. Então, não tem sentido, por exemplo, o comandante querer concorrer em escala de serviço, por exemplo. E quem vai exercer, né, as funções ali, né, inerente ao cargo de comandante? É uma questão de lógica, né, gente? Questão de lógica. Então, nem o soldado, né, querer ficar ali, pode criticar, falar e tal sobre as funções do comando, mas executar, quem tem que executar é o comando mesmo. Pode dar sugestão e tal, um corpo ali, né, pode acatar a sugestão, o comando. Agora executar é o executivo ali. Quem que é responsável? Quem que responde por aquilo? O comandante. Então tem como também, da mesma forma. Ou seja, nem de cima para baixo, nem de baixo para cima. É cada um delimitado ali no seu nível de decisão, na sua autoridade e no seu cargo e na sua função inerente ao cargo. E aí o serviço de bombeiro militar, que é a finalidade, ele é executado, né? 3. Então tá certo, 2. O serviço de bombeiro militar consiste no exercício de atividade inerente ao corpo de bombeiro e compreende todos os encargos previstos na legislação específica relacionados com as missões da corporação. Então é isso. Quais são as missões da corporação? Define. O serviço tem que estar relacionado com essas missões, os encargos tem que estar previsto já na legislação específica. E para que seja executado esse serviço, alguém tem que ter uma função que é inerente ao cargo dessa pessoa. Então está muito ligado o serviço, a função e o cargo. E 4, então está certo, a função exercida pelo aspirante oficial BM é toda atividade inerente ao cargo de bombeiro militar em que este se encontra investido. Tudo certo. O único problema é que aspirante oficial a gente já viu que não ocupa vaga na corporação e, portanto, não tem como ter um cargo se ele não tem vaga. Vaga de cargo público não é exercida por aspirante oficial nem por aluno oficial. Portanto, isso aqui coloca tudo certo, a pessoa lembra do texto, fala realmente a função inerente ao cargo. Se o aspirante ocupa um cargo, se o aspirante tem um cargo, a função é exercida por ele, toda atividade inerente a esse cargo em que ele encontra investido. Tá certo, não está errado não, a pessoa vai e erra, mas aí o pega não é o texto principal, e sim o que está aqui por trás do texto, que é o fato do aspirante não ocupar vaga e não possuir cargo, não poder possuir cargo público ainda, antes da nomeação a segundo tenente.
Portanto, 4 errada. Marca alternativa correta. Vamos lá. A, apenas uma verdadeira? Não. Apenas 2 são verdadeiras? Não. 3 são verdadeiras? Sim. Todas são verdadeiras? Não, porque a 4. Então, 3 são verdadeiras. A, B e C. Quer dizer, 1, 2 e 3 são verdadeiras. Então, a C é a correta. E 3 são verdadeiras. Gabarito 1C.